A força bruta de Sendo é inegável, como a gente tem discutido nos que foi apresentado nos últimos capítulos de Hajime no Ippo. Mas, será que ela é suficiente para superar a precisão de Miyata? Este vídeo se aprofunda nas vantagens táticas que Miyata possui ao explorar sua técnica magistral e se com ela poderia explorar os pontos fracos de Sendo, levando a uma batalha chocante. E se você gosta desses tipos de conteúdo de Hajime no Ippo, com teorias, análises tanto dos personagens como dos capítulos recentes da obra, não deixe de se inscrever no canal, porque aqui abordamos esse tipo de conteúdo toda semana, com reviews quentes e aprofundadas sobre os capítulos novos do mangá e de várias outras obras. Para falar sobre como seria esse embate e quem mais tem vantagem um sobre o outro entre Miyata e Sendo, eu vou separar o vídeo em alguns 5 tópicos, que é sobre as habilidades do Miyata, sobre as habilidades do Sendo, quais são os pontos fracos do Sendo e do Miyata, e as considerações finais do que poderia ser o resultado da luta. Então fica até o final porque o resultado pode ser incrivelmente chocante e bastante revelador. Miyata, assim como seu pai, é um outboxer nato, que foca principalmente em contra-ataques, sendo treinado nesse estilo desde criança. Porém, ao contrário de muitos lutadores, Miyata não possui muita força bruta ou resistência. Porém, ele possui uma técnica bastante refinada e seus reflexos são bastante apurados, misturando ainda mais com sua velocidade fora do comum. A gente viu isso no sparring que ele teve contra o Ricardo, em que ele sofreu praticamente nenhum dano, né? Só alguns arranhões, em comparação com o Ippo, que participou de um sparring contra o Ricardo e tomou uma cacetada. Ao contrário também um pouco do Sendo, só que Sendo já levou bastante porrada, mas o próprio corpo do Sendo consegue aguentar aquilo. Miyata sabe que o próprio corpo dele não consegue, e ele usa as suas técnicas para conseguir escapar de sofrer bastante ferimento. O seu estilo de boxe é basicamente inspirado no Sugar Ray Leonard, que foi uma lenda do boxe. E não é à toa que o jogo de pés, a velocidade, o constante uso de contra-ataques, né, de counters do inglês, é toda hora refletido no Miyata. Afinal, essa é a sua principal obsessão, esse é o principal estilo dele, que ele busca sempre aprimorar, que é o seu contra-golpe. Pois não basta só a técnica e a velocidade, isso tudo é só para dar um produto maior em seus jabs, né, para causar um efeito maior dos seus jabs e dos seus contra-ataques milimétricos. Para você ter ideia, o cara conseguiu alcançar uma técnica que é o Jolt Counter, que é onde você usa toda a força do seu corpo em um único contragolpe, no golpe mais poderoso do seu rival, do seu oponente, para devolver uma força extremamente poderosa a nível de nocaute. Isso é uma das habilidades que ele demorou bastante para conseguir, ele se esforçou bastante para chegar nisso aí, muito às custas do seu próprio corpo, mas depois que ele conseguiu, velho, ele simplesmente acabou com o oponente, não tinha chance, porque a quantidade de energia cinética que vem de um counter é absurda, pois não é só do seu oponente, energia cinética também sua. É como se a força dos dois lutadores fosse somada e direcionada apenas a um. Miyata é um cara que foca só nisso, ele é um outboxer no sentido literal da palavra. Fica longe, faz ataques rápidos, bem direcionados em pontos estratégicos e tenta usar tudo de técnica possível para vencer o seu lutador. E isso, é claro, por causa de sua própria limitação. Algo que o próprio pai dele também tem, que é algo que se diferencia da maioria dos lutadores, que é ser bastante vulnerável a ataques ao corpo. Por causa da sua obsessão contra contragolpes, isso é algo que às vezes é uma faca de 2 gumes, sabe? Por mais que ele consiga dar um contragolpe bastante poderoso, ele pode receber um soco no próprio corpo, que isso vai ser o fim da picada para ele. Isso foi o que aconteceu com seu pai, e isso já o levou ao limite várias e várias vezes, como na luta contra o Ryo Mashiba. E já basta o cara ter que sofrer com o limite de peso e ele não aguentar receber muitos golpes no corpo, faz com que ele não seja também, né, o próprio soco da mão dele não é forte fisicamente, e não tem a mesma estrutura de resistência do que a do Ippo. Miyata sofre bastante por causa disso, mas ele reconhece isso, ele passou por um distúrbio no passado, aceitou isso e se agarrou no máximo que ele poderia conseguir, já que eu não tenho força para ir com a cara e com a coragem, porque eu não vou com a técnica. E é isso que Miyata se baseia. E cara, não tem como se descartar, né? Miyata foi a primeira pessoa com quem Ippo lutou e que Ippo teve que enfrentar. E cara,
O nível que Miyata está não é só do Ricardo, o cara também consegue peitar o próprio Takamura, ou seja, ele pega as pessoas de alto nível para treinar e por causa disso ele se tornou bastante afiado em suas técnicas. E agora vamos para a segunda parte que também é importante, que é sobre as habilidades de Sendo. O Tigre de Naniwa, ou Takeshi Sendo, como a maioria de vocês também conhecem, ele é muito parecido com o Ippo, porém totalmente diferente do Miyata. Sendo, assim como o Ippo, é um infighter nato. O seu alcance ideal é a média distância, onde ele pode canalizar toda a sua força física e golpes devastadores. A sua força é absurda, não é à toa que ele é visto como um monstro por causa disso. O próprio Naru, o próprio Ricardo reconhece que ele, na categoria de peso, dos pesos pena, ele é o maior em quesito de força. É claro, se a gente desconsiderar que o Ippo, ele não está participando como um lutador oficial, ele só está como treinador, ele está aposentado. Porém, a título de comparação, tanto a força dele e do Makunochi são de pé de igualdade. Sendo considerado o maior monstro, embaixo do Ricardo, para mim, na categoria de peso deles. E ele só foca nisso, fora que ele é um animal, no sentido de brutalidade e de esperteza. O cara, ele não consegue lutar, né, lutar o boxe muito racionalmente. Ele é o boxe na sua versão mais instintiva, agressiva e visceral, o que é totalmente oposto do Miyata. O seu corpo consegue aguentar bastante pancada, né? Então que ele conseguiu lutar por muitos rounds contra o Ippo, e Ippo é conhecido por ter os seus socos dinamites, mano, pra você ter ideia. É apelidado também de Deus 200. Isso mostra que o Sendo é simplesmente como se fosse o Arnold Schwarzenegger em pessoa, né? No caso, no Japão. O cara é músculo e força absurda. O que significa que se ele chegar perto do Miyata para dar um soco, um único soco, no corpo do Miyata já é o suficiente, né? Com toda a sua força, já é o suficiente para nocautear o moleque. Além disso, né? Sendo é um mestre em impor seu ritmo de medo. Como assim, Caio? Por causa dos seus golpes largos, como o Smash, Slow Smash ou Deadly Smash, ele consegue causar medo nos caras, ele consegue impor a sua vontade. E ele faz isso fazendo com que o adversário tenha que ficar em estado de alerta constante, porque seus golpes são bastante devastadores, né? Podem, inclusive, paralisar o próprio oponente. Ele já conseguiu, mano, pausar, acabar com a mente psicológica de um oponente, de tanto socar a guarda dele. A aura intimidadora, a sua brutalidade do Sendo é bastante forte, que foi capaz de afetar tanto o Ippo quanto o José Nargo, que lutaram contra ele e que inclusive prejudicou bastante na precisão de contragolpes do especialista Alfredo Gonzalez. O cara é absurdo, é o boxe mais visceral. É claro, como muitos de vocês sabem, ele é bastante inspirado no Joey Yabuki da obra Ashita no Joey, ou no português o Joey do Amanhã. E por causa disso, todas as estratégias, todas as técnicas, todos os socos são inspirados no personagem. Não é à toa que suas técnicas principais são os socos mais poderosos que abrem mais a sua guarda, que são os Smash, é mais instinto do que técnica, mas um pouco misturado. Knuckle Drop, Head Sleep, Saque, que são técnicas menos refinadas, porém perigosas, porque elas são perigosas por causa da sua natureza imprevisível, e é o que o Sendo é. Por causa do seu instinto selvagem, como a gente abordou no capítulo anterior, caso você não tenha assistido, eu vou estar deixando aí nos cards a playlist para os vídeos dos capítulos de Hajime no Ippo. O Sendo é capaz de fazer com que o Ricardo, a pessoa que conseguiu prevenir todos os ataques do Miyata contra ele no sparring, não consiga pensar nada do que vai acontecer na luta contra eles, porque a natureza do Sendo é ser imprevisível, porque ele faz tudo com base na sua própria lógica, no seu próprio instinto. Por não ter uma natureza racional, isso causa uma imprevisibilidade, é o principal fator para que dê trabalho para inúmeros lutadores, tanto até mesmo para o próprio Ippo, que já venceu ele 2 vezes. Mas é claro que ele possui uma fraqueza que é bastante crítica. O Sendo tem uma guarda que é praticamente quase inexistente, e seu estilo orgulhoso o impede de recuar várias e várias vezes, o que dá uma certa desvantagem. O Smash, que é seu ataque principal, como eu falei, exige um movimento muito largo, o que deixa ele bastante vulnerável contra ataques.
e seus títulos podem ser manipulados por oponentes astutos, levando a decisões precipitadas. Quem conseguiu fazer isso foi o Vogue, quem também conseguiu fazer isso foi o próprio Ippo. Os únicos lutadores que conseguiram levar ele a um certo limite abusaram, tentaram explorar essa maneira de manipular os seus instintos. O Ippo, porque o Ippo ele é bastante próximo do Sendo, então ele sabia como abordar isso. Por causa de tudo isso, do seu jeito de lutar, o principal ponto fraco dele é o contragolpe, que é, curiosamente, a especialidade do Miyata. E esse é o ponto principal, pois por ele ser muito cabeça quente, por ele querer acabar tudo na porrada, no seu puro poder, no seu próprio orgulho, ele não tá nem aí para suas desvantagens, ele não tá nem aí para se... O que ele foca é meter porrada no inimigo. E isso deixa abertura para que pessoas que são especialistas em contragolpes aplicar suas principais técnicas. É claro, ele deu bastante trabalho para Alfredo Gonzalez. Porém, existe grande diferença entre Alfredo e o Miyata. Por quê? Porque o Miyata é um cara que pesa muito na técnica. Ele não tem a mesma força que o Gonzalez, e por isso ele só foca na técnica, ele foca em apessoar, em ser um masterpiece da técnica. E o que torna o Miyata uma ameaça bastante direta, embora ambos nunca tenham se enfrentado oficialmente. E a única vez que eles se enfrentaram foi em um sparring, que o Sendo usou a própria racionalidade para tentar vencer o Miyata, e ele não conseguiu. Ora bolas, por que será? Mas é claro, se a gente pegar ambos os lutadores no seu máximo, na sua capacidade máxima, podemos assim, a gente teria que considerar o Miyata sem o limite de peso, mas se a gente considerar o Miyata sem limite com limite de peso, isso pode levar a um final que é o tópico final desse vídeo, que é o que seria o resultado dessa luta. E senhoras e senhores, considerando na categoria peso-pena, quem ganha mais força nisso tudo é o próprio Sendo, porém, contudo, todavia, há um certo limite. Pois como a gente sabe, Miyata é uma pessoa bastante calma e técnica. Ele não se deixa levar pelas coisas, ao contrário do Sendo. E é aí que ele, sabendo em quando aplicar suas técnicas, enquanto aplicar os seus counters, o Jolt Counter, né, em ataques precisos, em ataques devastadores do Sendo, acaba se tornando um prato cheio para quebrar o Sendo psicologicamente, fazer com que o seu orgulho seja quebrado cada vez mais. Porém, a gente sabe que se o Sendo for bastante provocado, a sua própria monstruosidade sair, quem vai levar melhor é ele. Não tem dúvidas. O próprio Ricardo tá com certo medo do Sendo, porque o Sendo ele tá ali para dar tudo de si. Igual o Joey na última luta que ele participou do mangá. Caio, se a gente desconsiderar que o Miyata tá preso ao limite de peso, aí temos uma conversa bastante diferente. Se a gente considerar isso, vamos ter um Miyata que até então, no mangá e no anime, a gente nunca viu. A gente não sabe qual é a força máxima que o Miyata pode conseguir, nem a velocidade máxima que ele pode conseguir sem limite de peso. Se a gente for considerar hipoteticamente, ele pode rivalizar de igual para igual com o Sendo sem nenhum problema. Se é o limite de peso que tá impedido dele aguentar socos fortes, cara, então sem limite de peso ele pode levar o Sendo a nocaute em questões de poucos rounds. E isso considerando, por exemplo, as lutas que mais levaram ele de perto a um lutador nesse estilo. Seja nas lutas de sparring contra o Ippo ou contra lutadores parecidos. Mas se a gente pegar os dois no seu limite, é onde a probabilidade só é decidida no dado ou na narrativa. Porque a gente não sabe o que é a capacidade de alguém dando a força máxima contra um cara que consegue pegar a força máxima dele e devolver. Pra mim, o Miyata ganha. Mas assim, é questão de um pouquinho de questão de gosto e de probabilidade. Mas vocês sabem bem que às vezes as probabilidades nunca são bem executadas no ringue. E é isso, senhoras e senhores, que pode ser o resultado da luta entre Sendo e Miyata. E eu quero que você comenta aí qual seria o seu resultado, na sua opinião, quem venceria nessa luta hipotética entre Miyata e Sendo. Comenta aí, porque o espaço dos comentários é para isso, é para você dar a sua opinião sobre o Miyata e o Sendo e como eles estão sendo explorados aqui no mangá atualmente.
E se você tá achando legal esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like para eu trazer cada vez mais vídeos de teoria sobre Hajime no Ippo durante a semana, para que a gente possa discutir mais sobre a obra enquanto o George Morikawa não lança capítulos novos. Eu sou Caio e eu vou estar deixando aí a playlist de Hajime no Ippo caso você tenha perdido algum vídeo, algum capítulo passado.